Olá irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula hoje de nossa EBD. Continuando no tema Atributos de Deus, hoje a gente vai estudar a graça de Deus. Vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula, para que possamos entender a palavra de Deus, ok? Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa aula. Peço que o Teu Santo Espírito conduza essa aula para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos glorificar o Senhor em nossas vidas e para que possamos compartilhar também a Tua Santa Palavra. Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então hoje o tema é a graça de Deus. Então, a palavra graça, no Novo Testamento, que é escrito em grego, a palavra no original é a charim ou carim. O significado dela, o literal, é amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional. Tá? No português, é um substantivo feminino. Aí, primeira tradução, o significado é um favor que se dispensa ou recebe. É uma mercê, uma dádiva. A teologia é um dom de Deus, dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Tá ok? O primeiro texto que a gente vai dar uma lida é João capítulo 10, Evangelho escrito por João, capítulo 10, do versículo 24 ao 29. Rodearam-no, pois, os judeus, rodearam Jesus, né, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a graça, conforme o próprio Jesus Cristo encarnado aqui nos ensinou, é o quê? Essa perfeição do caráter divino só é exercida em favor dos eleitos. Então só os eleitos alcançam a graça de Deus, ou ao contrário, a graça de Deus alcança os eleitos. Tá? Então aqui Jesus falou abertamente: vós não sois das minhas ovelhas, por isso vocês não entendem o que eu digo, e por isso vocês nunca saberão, nunca entenderão o que eu estou ensinando. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 8. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Por que filhos de adoção? Nós somos adotados. A adoção, você é enxertado na videira real. Enxerto. Quem trabalha com planta sabe. Você pega um galho, corta em traçado longitudinal, corta outro galho e enxerta, esse galho cresce. Então, o enxerto. Somos adotados. E por que adotados? Porque nós não éramos do povo judeu. Não somos o povo judeu. Mas Deus nos adotou como povo dele. E somos adotados como filhos adultos. Por que filhos adultos? Porque no povo judeu, o homem adulto ele tinha todos os direitos previstos na lei. Então, quando você é adotado por Cristo, você tem todos os direitos às promessas que Deus fez para os seus salvos. Então, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência.
Então aqui. Então, veja bem. Nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, jamais se menciona a graça de Deus em conexão com a humanidade em geral. Então, em nenhum momento a Bíblia fala que a graça é para todos. Tá? E muito menos com as ordens inferiores das suas criaturas. Então veja, a graça não é para todos, é para os eleitos e predestinados. Salmos 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então veja, Deus é bom para todos, e as misericórdias do Senhor estão sobre todos. Tá? Então, a gente tem que saber diferenciar graça de misericórdia. Graça, fazer um favor a quem não merece. Misericórdia, não dar imediatamente o que alguém merece. Então, a graça é o dom que Deus dá de você ser feito filho de Deus e herdar o seu reino. Como filho, você herda o reino de Deus. Somos co-herdeiros de Cristo. Então, isso é graça. Misericórdia é Deus não executar juízo em cima da pessoa no momento que ela peca. Então veja, a graça é um dom de ser filho de Deus e se tornar herdeiro de Cristo e herdar o reino. A misericórdia não tem nada a ver com a graça. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Então, misericórdia é Deus ser misericordioso de fazer todo dia a plantação nascer, o gado engordar, você ter o que comer, o seu coração bater, você acordar todo dia de manhã, você ter saúde, mesmo estando doente, Deus está ali te sustentando. Isso é misericórdia de Deus. Graça é você receber um dom de ser filho e herdar o reino de Deus. São duas coisas diferentes. Então a misericórdia de Deus está sobre todo mundo. A graça de Deus não. Então nisso a graça se distingue da misericórdia, pois a misericórdia é para todos. A graça é a única fonte da qual flui a boa vontade, o amor e a salvação de Deus, né, para o seu povo escolhido. Efésios capítulo 2, dos versículos 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a graça divina é o soberano e salvador favor de Deus exercido na dádiva de bênçãos a pessoas que não têm em si mérito nenhum e pelas quais não exige delas nenhuma compensação. Então veja, é um favor. Quando você faz um favor a uma pessoa, você não cobra nada de volta. Eu vou te fazer um favor se você fizer isso aqui para mim. Isso é troca. O favor é quando você faz e não exige nada em troca. Tá? Então a graça é um favor a criaturas que não merecem, né? E Deus não exige nada em troca da pessoa. Não, para você entrar no reino do céu, você tem que me dar isso aqui. Não. Tá? Então, é um favor de Deus para criaturas que não merecem. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus dá. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, obra nenhuma salva o homem. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo. Está falando dos cristãos, certo? Então antes a gente era morto em ofensas, em pecados, e andamos segundo o curso do mundo. Era igual aos ímpios. Segundo o príncipe das potestades do ar, segundo Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, os não salvos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então veja, a gente não merecia. O cristão, antes de ser salvo e mesmo agora, não merece. É um favor imerecido, porque éramos iguais aos outros, sem tirar nem pôr. Então, a graça é o favor de Deus demonstrado a pessoas que não só não possuem merecimentos próprios, mas são totalmente merecedoras do inferno.
Então nós merecíamos o quê? O lago de fogo que arde em enxofre, que Deus criou para o diabo e seus anjos. É o que nós merecíamos. Mas Deus nos deu a graça. Ele não deu o que nós merecemos, ele deu o que nós não merecemos. Romanos 3,11. Não há ninguém que busque a Deus. Então, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Paulo apenas escreveu. Então, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém busca a Deus. Ninguém. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então veja, quando Cristo estava na cruz, que ele bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Naquele momento, Cristo se fez pecado. Ele se fez pecado, se fez maldição. Ali ele era o pecador maldito e condenado. E Deus virou o rosto de Cristo. Por quê? Vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, pela primeira vez em toda a eternidade, Deus Pai virou o rosto para Cristo. Porque aqui, naquele momento específico, Cristo era o pecado, era a iniquidade. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Então ele bradou, Deus meu, por que me desamparastes? Isso foi planejado. Cristo tinha que fazer isso e Deus tinha que fazer isso. Porque a palavra diz que seus olhos são tão puros que não pode contemplar o pecado. Então, é isso que acontece com o homem natural. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, ninguém busca. E mesmo se buscasse, o rosto de Deus estaria virado para ele. Então, é completamente imerecida, não é procurada de modo algum e não é atraída por nada que haja nos objetos aos quais é dada, por nada que deles provenha e tampouco pelos próprios objetos. Está falando do quê? Da graça. Ela é imerecida, ninguém procura, ninguém a atrai. Ok? Atos capítulo 8, do versículo 18 ao 23. E Simão, Pedro, né? Vendo que pela imposição da... Perdão, outro Simão. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Então veja, Simão tentou comprar. A graça não pode ser comprada, nem obtida, nem conquistada pela criatura. Se pudesse, deixaria de ser graça, deixaria de ser um favor imerecido, deixaria de ser um dom de Deus. Quando dizemos que uma coisa é de graça, queremos dizer que seu recebedor não tem direito sobre ela, que de maneira nenhuma ela lhe é devida. Então, chega-lhe como pura caridade e, a princípio, não solicitada nem desejada. Então, o homem não solicita, não deseja, e ela vem como caridade e salva o homem. Romanos capítulo 11, versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, Paulo está dizendo o quê? Se é pelas obras, ela não é graça. Então, não é um favor imerecido. Então, a mais completa exposição da maravilhosa graça de Deus acha-se nas epístolas do apóstolo Paulo. Em seus escritos, graça está em direta oposição a obras e merecimento. Todas as obras e todo o merecimento de qualquer espécie ou grau. Então, nada do que você faça atinge a graça de Deus. Romanos capítulo 4, dos versículos 4 ao 5. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio,
a sua fé lhe é imputada como justiça. Então veja, a obra não te traz a graça, mas a fé te é imputada como justiça, porque você crê naquele que justifica o ímpio, que é Deus. Então, o absoluto favor de Deus não pode ser harmonizado com o mérito humano. Mais do que o óleo e a água pode ser fundidos de um só elemento. Impossível. O homem não tem mérito nenhum na graça. A graça vem de Deus. Completamente de Deus. E ele escolhe quem que ele quer dar a sua graça. E ele não escolhe todos. Então, não vem por obras. Tiago capítulo 2, versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esse é um versículo que, isolado, pode dar a entender que a Bíblia se contradiz. Porque se Paulo escreveu várias vezes que pela obra você não é justificado, mas Tiago escreve, então, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, Lutero, o reformador, queria rasgar a carta de Tiago, porque ele não conseguia entender, apesar de ser quem ele era, Lutero. Mas, se você estudar claramente essa passagem, você vai entender que Tiago não está dizendo que pelas obras você pode ser justificado. Não, não foi isso que ele disse. Então vamos lá. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. Veja, feitura quer dizer poema. Então Deus escreveu um poema. Nós somos o poema de Deus. Então, porque somos um poema seu. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então Deus escreveu esse poema. Ele escreveu que você seria salvo e escreveu um poema. Então, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, de quem são as boas obras do cristão? De Deus. Foi Ele que preparou em Cristo para que nós andássemos nela. Então, após sermos salvos, as boas obras brotarão no coração do cristão, pois foram colocadas pelo próprio Cristo em nós. Tá? Então, vamos entender isso aí. Tiago 2,20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então veja. Uma pessoa que professa fé no Senhor Jesus Cristo e não pratica as boas obras preparado por Cristo, isso quer dizer que ele não é salvo. É isso que Tiago está dizendo. Aquela pessoa que diz que tem fé, que diz que é cristão e não faz as boas obras, isso significa que ela não é salva. Vamos entender. Tiago capítulo 2, do versículo 21 a 24. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então ele teve fé e essa fé, que é a fé genuína, cooperou para que ele fizesse as obras que Cristo havia preparado antes da fundação do mundo. Então, apesar de Abraão ele ter vivido aqui na terra antes da encarnação de Cristo, Cristo falou, antes de Abraão eu sou. Então, Abraão também é uma feitura, um poema de Deus. Então, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, primeiro vem a fé, depois as obras. Então, as obras evidenciam que você é salvo. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus. Então, fé. E foi-lhe imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, primeiro a fé e, consequentemente, as obras. É isso que Tiago está dizendo. Então, Abraão creu, teve fé. Essa fé cooperou com as obras evidenciaram sua fé verdadeira e sua fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Né?
Então, Tiago está ensinando o quê? Que as obras evidenciam que uma pessoa realmente é salva e tem o Espírito Santo habitando nela. Ou seja, realmente tem uma fé genuína. Então, o corpo sem o Espírito está morto. Assim também a fé sem obras é morta, porque é uma pessoa morta. Ela não tem o Espírito. O Espírito não operou a fé nela e ela não tem as obras. Então, o corpo sem o Espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. A obra evidencia que você é salvo. João capítulo 16, versículo 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Por quê? Aqui Cristo dizendo, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. Então Cristo está dizendo, eu tenho que ir para que eu envie o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, por isso que o corpo sem espírito está morto. Sem espírito também estamos sem obras. Então veja, Cristo envia o Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ok? João capítulo 6, do versículo 28 a 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as boas obras de Deus? Aqui, questionando Jesus, né? Jesus estava sendo questionado pelos judeus. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Creiais nele. Então a primeira obra do cristão é crer em Cristo. Isso é o início de uma fé genuína, mas não para por aí não. Então, veja bem, Deus, a graça de Deus te alcança, o Espírito Santo vem habitar em você, e a primeira obra que você opera, vamos trocar por miúdos, que o Espírito Santo opera em você, é crer em Cristo. Então a primeira obra é ter fé. A primeira obra do cristão é crer. A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, a primeira obra do cristão é crer em Cristo. A primeira, que o Espírito Santo opera em você. Mateus capítulo 7, versículo 16 a 21. Por seus frutos os conhecereis. Veja, é Jesus ensinando. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Entenda o que Jesus está dizendo aqui. A árvore boa produz bons frutos. A pessoa salva, que tem o Espírito Santo habitando nela, que já produziu a primeira obra, que é crer em Cristo, ela produz bons frutos. A árvore boa. Então, a fé sem obras é morta. A fé sem frutos bons é morta. E toda árvore má produz frutos maus. Então, quem professa que é salvo, que não tem o Espírito Santo dentro dele, ele produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. O cristão dá frutos bons. Os não salvos dão frutos ruins, mesmo que seja escondido. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. Todo cristão, todo que se diz cristão e não produz o fruto do arrependimento, corta e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, você quer saber se uma pessoa é cristã ou não? Observe a vida dela e os frutos que ela produz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, esse é o fruto, fazer a vontade do Pai. Então, veja como que o apóstolo Tiago nos ensina, foi ensinado antes por Cristo, que apenas dizer que tem fé não basta, mas o fruto, as obras, evidenciam que você realmente foi alcançado pela graça de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 18 ao 24. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Veja porque Cristo fala em frutos e Tiago fala em obras. Tá. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro,
Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Árvores más, frutos maus, obras da carne. Mas o fruto do Espírito é, aqui quando Jesus ensinou, pode uma árvore boa dar fruto ruim? Não. A árvore boa, o salvo, com que o Espírito Santo opera, ele dá fruto bom, que é o fruto do Espírito. Então veja, o primeiro fruto que o cristão produz, quando o Espírito Santo vem habitar nele, é crer em Cristo. Primeiro fruto, primeira obra de Deus. Segundo, continua. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, veja que a carta de Paulo aos Gálatas nos ensina que após termos fé, após a primeira obra do Espírito Santo, que é crer em Cristo, ele continua com as suas obras, que em Gálatas são mencionadas, por isso Cristo chama de árvores boas e árvores más, trocando em miúdos os salvos e os que dizem que são salvos. Por isso uma fé sem obras é morta, ou melhor dizendo, é falsa. Tá ok? Então, são 3 as principais características da graça divina. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, a primeira característica é que a graça é eterna. A graça foi planejada antes de ser exercida e fez parte do propósito divino antes de ser infundida. Então veja, ela é eterna. A graça de Deus é eterna. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a segunda característica é que é livre ou gratuita, pois ninguém a pode comprar. Romanos 5, 21. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a terceira característica que é a graça é soberana, porque Deus exerce em favor daqueles a quem lhe apraz e apenas a esses concede, é soberana. O que é um soberano? Ele faz a vontade dele independente dos outros. Então ele exerce sobre aqueles a que ele quer conceder. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, se a graça reina, ela também ocupa um trono. E o ocupante do trono é soberano. Ok? Êxodo capítulo 33, versículo 19. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Depois Paulo, em uma das suas epístolas, também cita esse versículo que está em Êxodo. Então, exatamente porque a graça é um favor imerecido, exerce-se necessariamente de maneira soberana. Portanto, o Senhor que declara isso. Eu vou dar graça para quem eu quiser dar graça. Se ele não quiser dar para ninguém, ele não está errado, porque ninguém merece. Então, Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus falando isso diretamente a Adão. Então, se Deus mostrasse graça a todos os descendentes de Adão, os homens logo concluiriam que ele, Deus, sendo justo, estava compelido, forçado, obrigado a levá-los para o céu como uma razoável compensação por ter deixado a raça humana cair no pecado. Entendeu? Então muitos dizem que Deus podia ter impedido. Mas não. A culpa é do homem, ele avisou o homem. Gênesis 3, do 17 ao 19. E Adão disse, Deus dizendo a Adão, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, ele deu ouvido a quem? A voz da mulher, não a voz de Deus. E comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti.
Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, mas o grande Deus, nosso Deus, não está sob nenhuma obrigação para com nenhuma de suas criaturas, menos ainda para com os rebeldes contra ele. Então Adão se rebelou contra Deus quando ele deixou de dar ouvido a Deus e deu ouvido à sua mulher. E recebeu o devido castigo. Mas ele foi avisado. Deus avisou ele. Não foi uma coisa que ele fez sem saber. Ele sabia. Lucas 12, 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, a vida eterna é um dom. Aqui Jesus ensinando. Não temas. Pequeno rebanho, quem é o pequeno rebanho? Os salvos. Porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então a vida eterna é um dom e, portanto, não pode ser obtida pelas obras nem reivindicada como um direito. O homem não tem direito nenhum. Ele quis e hoje ele ainda quer dar as costas para Deus, inventando várias desculpas. Mas o Pai agrada dar o reino dele para quem ele quer. Romanos capítulo 11, versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Quem deu alguma coisa para Deus? Ninguém. Então, vendo que a salvação é o dom, quem tem direito de dizer a Deus a quem ele deve doá-lo? Não, você não pode dizer, eu quero, você tem que dar para mim, para fulano, ciclano. Não. Deus não deve nada para ninguém. Ninguém deu nada para ele. Se ele devesse alguma coisa para alguém, não seria Deus. Né? Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, se volte para o Senhor. Que o homem está, hoje, o ímpio, o não salvo, está de costa para Deus. Literalmente, de costa para Deus. Ele odeia tudo que é de Deus. Então, se você se converter, se voltar, o ímpio, para o Senhor, ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então Deus está pronto para perdoar a qualquer um que se volte para ele. Mas ninguém quer. Ninguém busca Deus. Ninguém, até hoje, nunca. E a palavra diz que ninguém vai buscar. É Deus que chama. Fala, você, vem. A graça é irresistível. E a pessoa vai. Então, se você pegar toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, você não vai encontrar um homem que se voltou para Deus. É Deus chamando. Deus chama Adão, Deus chama Abraão. É Deus que chama. Jesus chama os 12 apóstolos, Jesus chama os profetas, Deus chama os profetas. Então é sempre Deus chamando. Não existe em momento nenhum na Bíblia nenhum homem que fala, olha, fulano em dado momento se voltou para Deus. Não existe isso na Escritura. Então, é difícil o arminianismo que diz que o homem em certo ponto busca Deus, porque na Escritura não ensina isso. Não existe momento nenhum que um homem se volte para Deus. Então, não é que o doador, Deus, recusa este dom a qualquer que o busque de todo o coração de acordo com as regras que ele prescreveu. Não. Ele não se recusa a ninguém que o busque de mãos vazias e da maneira determinada por ele. Alguém faz isso? Não. Ninguém faz isso. Porque todo aquele que faz o mal, João 3,20, todo aquele que faz o mal odeia a luz. Quem é a luz? Cristo, Deus. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque ele gosta do pecado, ele não quer vir no lugar onde vão dizer para ele, ó, isso que você está fazendo está errado, você não pode fazer isso, está errado, você vai receber a condenação. A pessoa não quer ouvir. Ele não quer que as suas obras sejam reprovadas, ele quer continuar vivendo do jeito que ele acha que é bom para ele. Então, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz. Mas, se de um modo impenitente, incrédulo, Deus está resolvido a exercer o seu direito soberano escolhendo um número limitado de pessoas para serem salvas, quem sai prejudicado? Ou seja, todo mundo já está condenado. Todo mundo já iria para o inferno. Aí Deus resolve escolher alguns. Quem sai prejudicado? Ninguém. Ninguém se prejudica. Porque os que estão condenados ao inferno já estavam. E quem se beneficia? Quem foi escolhido. Ele não prejudica ninguém com isso. Então estaria Deus obrigado a impor o seu dom aos que não lhe dão valor?
Estaria Deus compelido a salvar os que estão determinados a seguir o seu próprio caminho? Não. João capítulo 10, versículo 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Então eles queriam apedrejar Jesus. Veja. Então, nada, porém, enraivece mais o homem natural e mais contribui para trazer à tona a sua inata e inveterada inimizade contra Deus do que insistir com ele sobre a eternidade, a gratuidade e a absoluta soberania da graça divina. Então veja, Jesus ensinando pessoalmente, o que ele ganhava com isso? Apedrejamento. Então o homem não quer. Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. O homem é rebelde contra Deus, ele não quer Deus de maneira nenhuma. Então dizer que a graça não pode ser adquirida ou conquistada pelos esforços do homem, quando você fala isso, esvazia demais o cego dos que confiam em sua justiça própria. Então veja, o homem acha que tem que entrar no céu porque é um bom pai, um bom marido, porque paga as contas em dia. A graça não tem nada a ver com isso. A graça é sobre perdoar o pecador, justificar o pecador. E você só se torna justo crendo no Senhor Jesus Cristo. Fora isso, você não será justificado. Isaías 45, versículo 9. Ai daquele que contende contra o seu Criador. Ai daquele que bate de frente com Deus, que briga com Deus, que quer dizer que Deus está errado, ou que Deus não existe, ou que a palavra está errada, ou que é fundamentalista, que a palavra está desatualizada. Então, ai daquele que contende com o seu Criador. O caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes, ou a tua obra não tens mãos? Então veja. Aqui é a imagem do oleiro. O oleiro faz o vaso da maneira que ele quer. Aí o vaso começa a brigar com você, falando que você está errado. E é mais ou menos assim, Deus te fez. Então, um vaso cheio de pecado, quer brigar com Deus, que é o Todo-Poderoso, perfeito e eterno? Então, ai daquele que contende com o seu Criador. Ai! Então, o fato de que a graça separa os que ela quer para serem os objetos do seu favor, provoca acalorados protestos dos rebeldes arrogantes. O barro reclama contra o oleiro. Um rebelde infrator da lei atreve-se a questionar a justiça da soberania divina. Exatamente, ele atreve-se. Ele é atrevido. Mateus capítulo 15, versículo 13 ao 14. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Então veja, Jesus ensinando. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego quer outro cego, ambos cairão na cova. Aqui Jesus está falando dos religiosos na época. Mas são cegos. O ímpio, o homem natural, é cego. Ele não tem o discernimento espiritual. Então são cegos conduzindo outros cegos. Então, o cientista que fala que a Terra tem bilhões de anos, fala do criacionismo, né, fala da evolução darwiniana, então são cego ensinando outros cegos. Ambos cairão na cova. Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Tá? E foi a distinta graça de Deus que separou Abraão dentre os seus vizinhos idólatras e fez dele o amigo de Deus. Foi a distinta graça que salvou publicanos e pecadores, mas acerca dos fariseus, não. Aqui Deus está falando dos fariseus. Vocês não são plantados pelo meu Pai, vocês serão arrancados. A graça de Deus não alcançou os fariseus, porque Deus não quis. Segunda Crônicas, capítulo 33, versículo 13. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então Manassés foi um monstro,
um dos reis de, Deus, de Israel. Pois fez passar seus próprios filhos pelo fogo, e encheu Jerusalém de sangue inocente. Fez pior do que os costumes pagãos idólatras mais detestáveis. Ele era pior do que os idólatras. Mas após humilhar-se, tornou-se um filho da glória. Então veja, como a graça de Deus é dada àqueles que menos merecem. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. A graça de Deus alcançou Manassés. Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, Paulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Veja, Paulo, ele matava cristão, prendia cristão, espancava os cristãos. Né? Paulo perseguia, prendia e matava os membros da igreja de Cristo. Entretanto, admirar e adorar os inexauríveis tesouros da graça. Este Paulo, é admitido na santa comunhão dos profetas. É enumerado com o nobre exercício de mártires, porque ele morreu por Cristo. Aquele que ele perseguia, ele deu a vida. E faz distinguida figura no glorioso colégio dos apóstolos. Então veja, a graça de Deus alcançando Paulo. Favor imerecido. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Veja, a graça não é para todos. Não erreis, não errem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui, de quem ele está falando? Das árvores más que produz frutos maus. Daqueles que lá em Gálatas está sendo citado como que têm produzido os frutos da carne. Segundo Tiago, escreveu o quê? A fé sem obras é morta. Não tem fé, não tem Espírito Santo, não tem obras do Espírito, não tem os frutos do Espírito, mas tem as obras da carne. E é o que alguns têm sido. Mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então veja aqui, Paulo escrevendo a Coríntios. Então, era claro a maldade dos coríntios. Contudo, até mesmo esses filhos da violência, escravos do sensualismo, foram lavados, santificados e justificados no sangue do Redentor. Então, veja a graça alcançando os que não merecem. Na escolha de Deus. Deus escolhe alguns. E mesmo que ele escolhe, não merecem. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, agora, a graça de Deus se manifesta no Senhor Jesus Cristo, por Ele e através dele. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a fé em Cristo. Você tendo fé em Cristo, você recebe a graça. A lei veio para condenar. Cristo veio para salvar. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então não significa que Deus nunca exercer a sua graça em favor de alguém antes do seu filho encarnar-se. Não. Muitos no Antigo Testamento receberam a graça, porque ela foi preparada antes da fundação do mundo. Então, Cristo encarnou para cumprir e finalizar e consumar o plano da salvação. Mas muitos foram chamados a ter fé e receberam a graça de Deus. Tanto é que Abraão, Jesus fala, Abraão viu os meus dias e se exultou. Jó viu, Moisés viu, José viu. Entendeu? Então todos eles viram Cristo e se alegraram. Então eles tiveram fé em Cristo. Ok? Romanos capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, então por causa de Adão muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, por um entrou o pecado, por um homem entrou a salvação. Então, por Adão todos morreram e todos que creem em Cristo vivem.
Romanos capítulo 5, versículo 17. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, mas a graça e a verdade foram plenamente reveladas e perfeitamente exemplificadas quando o Redentor veio a esta terra e morreu na cruz por seu povo. Então, a graça que já estava planejada antes da fundação do mundo, ela foi exemplificada, foi revelada quando Cristo morreu na cruz. Então ela já existia, ela foi revelada por Cristo aqui nesse mundo. Então a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus. É a revelação do plano da salvação. Então Cristo revelou, exemplificou a sua obra quando ele morreu aqui na cruz, por seu povo. Atos capítulo 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. A graça de Deus é proclamada no Evangelho, o qual é para o judeu confiante em justiça própria. A graça de Deus é proclamada no Evangelho, o qual é para o judeu que é confiante em sua justiça própria, é um escândalo, ou pedra de tropeço. Então Jesus, para o judeu, é um escândalo, é uma pedra de tropeço, porque o judeu quer viver pela lei, ele quer se justificar. E para o grego, né, todos os que não são judeus, aqui ele cita como grego, mas são os gentios, o grego presunçoso e filosófico, loucura. Então, para o mundo, é loucura. Para o judeu, uma pedra de tropeço, um escândalo. Para o resto do mundo, loucura. Então, por quê? Porque não há nada no Evangelho que se preste para gratificar o orgulho do homem. Então, é por isso que o homem é completamente averso ao Evangelho, porque ele não gratifica o orgulho do homem. Ele diz exatamente o contrário. Ele diz que o homem está completamente depravado e que se ele não crê em Cristo, ele não entrará no reino de Deus, porque ele não merece, e é um local que é incompatível, ele não pode entrar. João 3,18. Mas quem não crê, já está condenado. Entendeu? Já está condenado. Ele não vai ser condenado, ele já está condenado. Romanos 1, 28. Então, o Evangelho anuncia que se não formos salvos pela graça, não seremos salvos de modo nenhum. Então, quem não crê em Cristo já está condenado. O julgamento é para mostrar para você por que você já está condenado. Tá? Então, o Evangelho anuncia que se não formos salvos pela graça, não seremos salvos de modo nenhum. Romanos 1, 28. Um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, veja qual é o sentimento do homem natural. Um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. O Evangelho declara que fora de Cristo, o dom inefável da graça de Deus, o estado de todos os homens é desesperador, irremediável e sem esperança. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Então, o Evangelho trata o homem como criminosos culpados, condenados e mortos. A sentença já foi dada. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o Evangelho declara o quê? Que o moralista mais puro está na mesma condição terrível em que se acha o libertino mais voluptuoso.
que o religioso, confesso e zeloso com todas as suas práticas religiosas não é melhor do que o mais profano e infiel. Então, é isso que o Evangelho faz com a gente. Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então veja, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Quem está debaixo da lei? Os que não estão debaixo da graça, ou seja, todos os não salvos. Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então todos são réus já condenados, aguardando que a sentença seja executada. Então queixar-se da parcialidade da graça é cometer suicídio. Então quem não crê e rejeita a graça está cometendo suicídio, porque vai receber a segunda morte, que é o lago de fogo. Se o pecador rejeita a graça e deseja que seja feita a justiça, ele receberá a justiça, que é o fogo, é o lago de fogo. Então você rejeita a graça, mas você quer que Deus faça a justiça com você. Eu quero justiça. Então tá bom. Tá aqui o lago de fogo. Então, João 3,18. Mas quem crê nele não é condenado. Então veja, no mesmo versículo, quem não crê está condenado. Quem crê nele, em Cristo, não é condenado. Então, a sua única esperança está em render-se à sentença que a justiça divina lhe passou. Então a única esperança é o quê? Da sentença que a justiça divina lhe passou. Apropriar-se da retidão absoluta que a caracteriza. Lançar-se à misericórdia de Deus e estender mãos vazias para servir-se da graça de Deus, que agora chegou a conhecer por meio do Evangelho. Então, a única esperança é o quê? A fé em Cristo. A fé em Cristo. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Derramarei o espírito de graça e de súplicas. Então, a terceira pessoa da deidade, que é o comunicador da graça, que é denominado Espírito de graça, Deus, o Pai, é a fonte de toda a graça. Então veja, a terceira pessoa da deidade é o comunicador da graça. Então o Espírito Santo é o comunicador da graça, que é denominado Espírito de graça. Então, derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Então, Deus Pai é a fonte de toda a graça, pois ele em si mesmo determinou a aliança eterna da redenção. Então Deus Pai determinou, proclamou, decretou a aliança eterna da redenção. Deus Filho é o único canal da graça. Então, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Deus Filho é o canal da graça. Então Deus Pai determinou, Deus Filho é o canal. O Evangelho é o divulgador da graça. Tá? O Espírito Santo é o doador. Ele aplica o Evangelho com poder salvador à alma. Então, vivificando os eleitos e quando ainda mortos, dominando suas vontades rebeldes, amolecendo seus duros corações e abrindo-lhes os olhos da sua cegueira, limpando-os da lepra do pecado. Tá ok, irmãos? Então, aqui eu finalizo a nossa aula sobre a graça. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar ou deixar nos comentários, tá ok? Espero que tenha ficado claro e Deus abençoe.